Se você é ou foi estudante de letras, é possível que a palavra soci te cause verdadeiros calafrios. Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma dona e proprietária desse modestíssimo espaço, sejam todos muito bem-vindos. E hoje a gente está aqui para começar essa nova série do canal, que se chama Linguistas do Mundo. E nesse primeiro episódio, eu acho que eu não poderia deixar de falar dessa figura que é tão importante para a linguística e que, se você se interessa pela linguística, provavelmente você já ouviu falar dele, que é um Ferdinand de Saussure, esse suíço que nasceu lá em 1857 e que causou uma verdadeira revolução com um livro que foi publicado, mas não por ele, mas por dois de seus alunos. A gente vai fazer aqui uma série de fatos sobre Saussure, mas eu queria, antes de tudo, trazer justamente esse preâmbulo, dando essa informação que já é bem conhecida de todo mundo. Saussure não foi a pessoa que publicou esse livro que é tão conhecido sob seu nome, que é o curso de Linguística Geral. O curso de Linguística Geral foi publicado, na verdade, por dois de seus alunos que agruparam uma série de notas de aula que foram produzidas por esses alunos e por outros e produziram com isso esse compilado que é o livro Curso de Linguística Geral. É importante a gente entender isso até para a gente pensar um pouco não só na história das ideias, mas para a gente, inclusive para a gente pensar até numa questão de autoria, né? Que interessante um livro que é tão importante e que muitos vão dizer que é justamente aquilo que fundamenta, o que dá início a essa linguística moderna, ter sido escrito pelos seus alunos e não por ele mesmo. E aí aqui eu acho que tem uma marca também muito interessante, que esse compilado de ideias que está aqui dentro foi sendo desenvolvida, ela é parte de um processo. Saussure ofereceu esse curso de Linguística Geral em 3 momentos diferentes da trajetória dele como professor. Ele foi alguém que estudou em Genebra e depois foi para Leipzig, depois estudou e virou professor em Paris, e então ele volta para Genebra para dar aula, e ele dava aula lá de linguística comparada, era toda uma outra coisa, que inclusive é parte do que era a linguística até então, digamos assim, naquele momento da história, em que se comparavam diferentes línguas para tentar entender o lugar de similaridade entre elas, digamos assim. E então o Saussure vai lá e produz esses seminários ao longo desses diferentes anos, falando sobre o que seria essa linguística geral, o que dá origem a esse livro, que é o tal do livro póstumo. E aqui a gente pode até fazer a piadinha, né, gente? Um sujeito que não publicou muito em vida, mas que tem essa publicação depois da morte dele, que é tão importante, então ele ficou tão famoso. E veja, é uma esperança póstuma, eu diria. De repente você está aí preocupadíssimo com aquilo que você produz. Tá aí Saussure, que fez uma série de anotações ao longo de toda a sua trajetória, iniciou e parou muitos artigos, há uma série de manuscritos hoje de Saussure que foram se tornando acessíveis ao longo dos anos e depois da publicação desse livro, e que permitiram que as pessoas fossem entendendo o quanto ele tinha de material, de reflexões sobre linguística e língua, e que materiais que não chegaram a ser publicados. Veja você, o homem famoso, gente, depois de morto, mais famoso do que era quando era vivo. Pois então vamos a esses fatos, eu estou chamando aqui de fatos, mas na verdade são elementos da teoria de Saussure que aparecem no curso de Linguística Geral e que são tão importantes para justamente pensar esse fundamento de uma linguística moderna, esse fundamento daquilo que vai se chamar de estruturalismo, embora ele mesmo nunca tenha usado a palavra estrutura nesse livro aqui. E isso também é muito interessante, né? Para pensar como foi que ele foi dando vazão a essas ideias, escrevendo e pensando essas ideias que vão dar justamente o corpo para o que seria o estruturalismo, mesmo que ele não tenha nem usado a palavra estrutura. E eu acho que o primeiro fato, digamos assim, o primeiro ponto que a gente deve abordar é aquela diferença que ele faz entre língua, fala e linguagem. E veja você que eu não estou falando só de língua e fala. É muito comum que a gente veja entre as dicotomias, como são chamadas, essas oposições, digamos assim, que aparecem no livro de Saussure. Entre elas você vê a tal da língua e fala, mas nem sempre se fala sobre a questão da linguagem. E é muito interessante a gente pensar que esses 3 elementos são definidos no livro de Saussure de maneira conjugada e muito relacional. Estão sempre um em relação ao outro. E isso é muito interessante para a gente pensar justamente o que se segue disso, as outras ideias que ele vai agrupar, reunir, trazer, junto com a ideia de língua, fala e linguagem. E aí lá na página 17 do livro, ele vai dizer, por exemplo, ele vai dizer assim: mas o que é a língua? Para nós, ela não se confunde com a linguagem.
é somente uma parte determinada, essencial dela, indubitavelmente. É, ao mesmo tempo, um produto social da faculdade de linguagem e o conjunto de convenções necessárias adotadas pelo corpo social para permitir o exercício dessa faculdade nos indivíduos. Tomada em seu todo, a linguagem é multiforme e heteróclita, a cavaleiro de diferentes domínios, ao mesmo tempo física, fisiológica e psíquica. Ela pertence, além disso, ao domínio individual e ao domínio social. Não se deixa classificar em nenhuma categoria de fatos humanos, pois não se sabe como inferir sua unidade. A língua, ao contrário, é um todo por si e um princípio de classificação. Veja como é interessante, porque aqui ele está o tempo todo, ao falar sobre o que é língua, fazendo justamente essa oposição, essa relação entre língua e linguagem. E é aí que ele vai nos dizer que língua é uma parte essencial da linguagem, dessa faculdade da linguagem, que ele vai chamar, que ele vai atribuir a ela essa característica que é de multiforme e heteróclita. E se você estuda o livro, você vai entender que essas características são a razão para ele dizer que não é a linguagem que nós vamos estudar, mas é a língua. A língua que ele vai chamar desse todo por si e um princípio de classificação. E que num outro momento ele vai dizer que é um sistema que conhece somente sua ordem própria. E isso muito nos interessa, porque é aí que a gente vai ter a base desse entendimento do que vai ser visto depois como o estruturalismo, é entender a língua como um sistema que pode ser analisada no seu interior. A língua vai ser diferente das línguas do mundo, a língua seria esse lugar dessas regularidades entre as línguas, e vai ser também diferente da fala, que seria esse lugar do individual, que não é aquilo que ele quer observar, do individual e do corriqueiro e do cotidiano. Ele quer entender língua, que seria então esse conjunto aí, esse sistema. E esse é o nosso primeiro ponto, entender que Saussure vai entender linguagem como algo que é heterogêneo e multiforme, e língua como algo que é homogêneo, e que é por isso que ele vai entendê-la como o objeto da linguística. E aqui, gente, está um ponto muito importante para entender a história dessas ideias e o caminho que a linguística vai percorrer a partir dos estudos de Saussure e a partir justamente dessa escolha que ele faz. Na página 16, por exemplo, ele vai dizer assim: sempre encontramos o dilema. Ou nos aplicamos a um lado apenas de cada problema e nos arriscamos a não perceber as dualidades assinaladas acima, que ele vai trazer aqui atrás. Ou, e aqui é o que me interessa, se estudarmos a linguagem sob vários aspectos ao mesmo tempo, o objeto da linguística nos aparecerá como um aglomerado confuso de coisas heteróclitas, sem liame entre si. E aí, essa coisa heteróclita, ela é o quê? Ela é irregular. E o Saussure, na verdade, o que ele está tentando aprender são justamente essas regularidades. E é por isso que ele encontra na língua esse lugar. Porque ele vai entender a língua como esse sistema. E aí ele faz uma metáfora, no livro dele ele vai fazer uma série de metáforas e uma delas é com o jogo de xadrez, que ele vai dizer, por exemplo, que quando você joga xadrez, há elementos que são elementos externos e que, nesse caso aqui, não vão interessar, digamos assim, e os elementos internos, por exemplo, as regras, o que você pode fazer com cada peça, é que são fundamentais, digamos assim, para o jogo de xadrez. Não tão fundamentais seriam, por exemplo, a troca do material com que é feita uma peça. Se ela é de madeira, se ela é de plástico, isso não importaria tanto, esse não seria o fundamental. Essa troca, digamos assim, das peças, de um material para outro, vamos aqui dizer que isso seria o lugar da fala, dessas variações, digamos assim, que são importantes para esse conjunto língua, linguagem e fala, mas que dentro, digamos, do que seria pensar o objeto da linguística, a gente deveria pensá-la e delimitá-la como a língua, que seria esse
conjunto de regras, como ele traz na metáfora, por exemplo, do jogo de xadrez. E aí é por isso que ele vai, inclusive, delimitá-la como a língua como um todo por si, como esses elementos internos que você pode efetivamente analisar, observar e buscar essas regularidades. E aí que a gente vem para esse segundo elemento que é super importante na teoria de Saussure, que tem a ver com o signo linguístico. O signo linguístico que ele vai dizer que tem dentro dele o significante e o significado, sendo o significante algo que ele vai chamar de uma imagem acústica, então não é o som como eu estou dizendo, mas a imagem acústica, que é essa abstração, essa percepção cerebral, digamos assim, do que são esses sons que nós experimentamos quando falamos e quando ouvimos. Só que aí o signo ele não é feito só desse som, mas também dessa ideia do que representa esse som, que seria esse conceito. Essas duas coisas combinadas é que formam o signo. Esse conceito de signo é muito importante para Saussure e vai ser muito importante também para teorias que vêm depois, e aí eu acabo extrapolando, indo para esse terceiro fato, porque o signo linguístico é algo que vai fazer muito sentido para as reflexões de Lacan, por exemplo, na psicanálise. Vai ser muito importante justamente para pensar a psicanálise, justamente esse conceito do signo linguístico e da barreira, digamos assim, que Saussure coloca entre o significado e o significante. Porque na definição de signo linguístico, quando ele apresenta o significado e o significante, você vai ver aí na tela justamente esse esquema que ele faz, em que ele apresenta essa barreira que está colocada entre o significado e o significante. E quando a gente fala do signo linguístico e a relação entre significado e significante, tem um outro ponto que é super importante para Saussure, que é dizer que essa relação ela é arbitrária. E o que é que significa isso? O que é que significa dizer que ela é uma relação arbitrária? Que não existe uma razão para você chamar cachorro de cachorro, assim como não existe razão para chamar dog de dog. Não tem por que você combinou o D, o O e o G. Eu tô aqui, né, fazendo só escrito, como é que seria isso escrito, né? E aí você forma dog. E isso significa cachorro, e isso representa cachorro. E é por isso que ele vai dizer que essa relação é uma relação que é arbitrária. E esse é um dos elementos que é muito importante para Saussure. Um terceiro ponto que é muito importante justamente para pensar essa teorização de Saussure, para falar sobre língua, tem a ver com o que vai se chamar de teoria do valor. O signo sozinho, digamos assim, ele não é nada. Ele só é quando ele está em relação, em oposição a outros signos. E aí é interessante a gente pensar justamente nesse elemento da negação. É como se um signo, ele é porque ele não é uma outra coisa. E essa é uma característica que é muito importante, porque justamente faz parte dessa ideia de sistema. Porque você precisa justamente desses signos combinados para que a língua seja possível, para que ela exista. Então, e um dado signo ele vai existir justamente em relação ao outro e em oposição ao outro, porque ele é uma coisa que o outro signo não é. E aí a gente vem para um quarto elemento que também é importante na teorização de Saussure, que é justamente um elemento de linearidade. A língua ela existe justamente a partir desse princípio de linearidade em que um signo aparece depois do outro, um fonema aparece depois do outro, e essa palavra depois da outra vai formar uma frase que vem uma depois da outra, e essa linearidade é um elemento fundamental para o entendimento de língua. Só que junto com esse elemento da linearidade e dessa linha, digamos assim, sintagmática, que ele vai fazer justamente esse paralelo, essa relação entre um eixo que seria esse sintagmático e um outro que seria associativo. Porque ao mesmo tempo que você tem uma linha que te permite dizer o cachorro está latindo muito, você tem esse outro eixo que ele vai chamar de eixo associativo, em que você poderia fazer uma série de substituições. No caso de cachorro, você poderia trocar por cãozinho, por exemplo. Mas você não poderia, por exemplo, trocar por gato, porque gato não late. Mas há, então, essa linha que te permite colocar uma série de signos um em cima do outro que poderiam ser trocados nessa linearidade em que aparece uma coisa depois da outra. Então você diz assim, a moça está tomando água e você tem esse eixo linear em que você diz a moça está tomando água, em contrapartida você tem esse outro eixo da associação em que você pode dizer, por exemplo, o rapaz está tomando água, assim como você pode dizer a menina está tomando água, assim como você também pode fazer outras
trocas. Você pode dizer sapo, mas você também pode dizer papo. E essas trocas é que mostram que a língua é esse sistema em que há trocas, em que uma coisa é e a outra não é, e que nos permite criar justamente essas associações e pensar o que são essas regras, digamos assim, de uma dada língua. Eu acho que, inclusive, já me perdi aqui no número de elementos, já não sei mais aonde é que eu tô. Mas eu quero dizer mais um, que eu acho que é o quinto, que tem a ver com essas dicotomias. É muito importante para o Saussure, para delimitar o seu objeto e para falar o que são os objetivos, o que deve ser que a linguística vai olhar, estabelecer essas dicotomias. Uma delas é a tal entre a língua e a língua sendo como esse objeto da linguística, a fala como esse lugar que é individual, da produção, e que não deve ser o foco da atenção, embora seja também importante, porque é também o lugar da mudança e tal, que vai reverberar depois na língua, mas a sua atenção deve estar focada na língua, nem na linguagem, nem na fala. Mas você tem outras também dicotomias, como por exemplo da sincronia e da diacronia, que implica aqui também um recorte que Saussure vai fazer, que significa que você vai olhar para a língua sincrônica, ou seja, para um momento da língua, você faz esse recorte como se fosse uma fotografia, e o seu foco deve estar em olhar para essa fotografia, para esse momento da língua, e não a língua durante a sua evolução, digamos assim, embora, claro, esses dois estudos sejam possíveis. Ele vai dizer que o foco deve ser justamente olhar a partir do viés da sincronia para a língua e não mais a partir da diacronia. Você tem, além disso, aquilo que eu trouxe antes, essa diferença entre significado e significante, que também é um dos elementos que caracterizam, digamos assim, a força explicativa do que são esses elementos teóricos do curso de Linguística Geral. É muito interessante a gente pensar, e aqui eu faço uma observação para a gente ir finalizando esse vídeo, que aqueles que estudam os manuscritos de Saussure vão entender que ele está muito mais no lugar da reflexão e da ponderação e do será que é isso mesmo, do que no lugar de é isso ou é aquilo, para muitos dos elementos que ele discute no curso de Linguística Geral. Então é muito interessante entender essas ideias que ele está trazendo como um processo mesmo de reflexão sobre linguagem, sobre língua e sobre fala. E eu acho que o que é fundamental também da gente entender desse percurso aqui, e existem outros tantos elementos que podem ser abordados na discussão sobre todos esses pontos que eu trouxe aqui, que não são fechados, mas que são motivos de muita reflexão, e eu deixo, como sempre, a bibliografia aqui embaixo para você buscar mais informações, mas é justamente a gente entender isso tudo como um processo mesmo da construção desse pensamento e o quanto esse pensamento reverbera até hoje e o quanto ao longo da trajetória do entendimento desses estudos, dessas ideias de Saussure, isso foi sendo repensado e reformulado, digamos assim, inclusive em função desses outros manuscritos que vão aparecendo ao longo da história. E como elemento final, como curiosidade final, o que eu trago para você é pensar justamente o quanto esse pensamento de Saussure, em que ele está delimitando e dizendo, olha, a gente vai olhar para a língua, a gente não vai olhar para a fala, que eu entendo dessa maneira, e nem para a linguagem, que eu entendo dessa maneira, porque a língua é o lugar dessas regras, dessas convenções, é esse lugar homogêneo, e o impacto disso nos estudos linguísticos que se sucederam a essa fala de Saussure. E o quanto é importante essa fala de Saussure para essas outras áreas, como eu mencionei antes também, para que ela se desenvolvesse, para que o estruturalismo se desenvolvesse e se estabelecesse mesmo. Então, eu acho que tem um exercício aqui muito importante para a gente pensar o que na história das ideias e das diferentes áreas, esses textos fundantes, eles têm de impacto naquela disciplina, justamente por dizer, é isso aqui o que você tem que fazer, embora eu compreenda que a linguagem seja do social também, assim como é do individual, e aí ele vai, mesmo reconhecendo essa questão do social, o que ele quer entender é justamente essa regularidade, então é para um outro lugar que ele vai, o que determina, como eu disse, muitos dos estudos da linguagem durante muito tempo, e até hoje Saussure é revisitado justamente por isso, na tentativa de entender mais e mais as suas ideias. Eu deixo uma série de livros e textos aqui embaixo justamente para você ir buscando outras referências. Essa conversa, digamos, como eu já disse, não se esgota aqui, há muitos outros pontos que poderiam ser abordados. Aqui é, de novo, o começo de uma conversa que tem muitas discussões bem interessantes nesses outros textos que eu trago para você. Mas, de novo, essa esperança póstuma, não é mesmo? De alguém que publicou pouquíssimo em vida, mas que tem aí os seus manuscritos
revirados até hoje na tentativa de entender tudo o que ele queria dizer a partir dessas anotações dos seus alunos no curso de Linguística Geral e nos outros manuscritos que foram publicados ao longo dos anos. Um beijão para vocês, até a próxima, tchau, tchau.